Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui mais uma semana para estudarmos juntos e olha, tem sido muito legal com essa dupla de parceiros aqui, o Projeto Forte. Se você ainda não curtiu, ainda não compartilhou, se você ainda não está ligado no que nós estamos falando, vai lá no YouTube, Projeto Forte, e nós estamos em vários streams. Hoje eu quero falar mais uma vez com esses meus dois companheiros, um de Árvore Grande, um de Guapiara. E aí, quem começa? Para o ímpar aí, quem fala primeiro? Pastor Douglas. Pastor Douglas. Olha, satisfação também, professor Washington, pastor Emerson tá aí de novo, né, pra gente tratar de mais um tema importante, né, mais um tema aí de muita relevância para os nossos jovens, para nossa igreja, e para mim é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. Pastor Emerson, e aí, cara, dá seu recado, dá seu luzinho. Aproveitar a oportunidade aqui, deixar o meu abraço aos jovens de Árvore Grande, do distrito de Árvore Grande, e todos os jovens que estão nos ouvindo ou nos assistindo agora. Já faz uma oração pra gente, então? Claro. Podemos? Vamos orar. Nosso grande Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Verdade. Que o Senhor ilumine nossa mente, permita, Senhor Deus, que tenhamos ideias claras, mas não ideias particulares, ideias em conformidade com a Tua palavra. Que o Senhor, então, nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, gente, hoje é o tema assim, um tema um pouco mais complexo, né? E a lição, na verdade, ela em algum momento, ela entra em alguns assuntos que a gente precisa ter muita sabedoria. E é claro que nós vamos bater um papo e comunicar aquele que está assistindo, que está ouvindo, e que Deus possa nos usar. Vamos falar sobre diferenças conjugais. E a nossa entrada, talvez, ela não vai se aprofundar tanto. Nós temos pouco tempo para falarmos sobre isso, mas a gente gostaria de alguma maneira discutir esse tema que no mundo polarizado, no mundo que se divide, às vezes se torna tão polêmico. Eu gostaria, pastor Emerson, já de analisar com você aqui essa tirinha aí. Tem uma tirinha aí, e aquele que está somente ouvindo e não tem o estudo, né, do que nós temos aqui em mãos, que é o contexto bíblico, em mãos, ele não vai entender, mas explica o que essa tirinha quer dizer e como já é uma abertura para o nosso bate-papo, para esse momento que nós estamos discutindo. Tá ok, então eu vou tentar descrever o que eu estou vendo aqui, certo. Tá bom? Então você tem uma tomada, você tem o macho e a fêmea da tomada e você tem uma luz que está acesa, certo. Ok? Bom, obviamente que o tema central aqui é que somos diferentes, mas nos complementamos, né? E aqui eu quero dar uma introdução aqui falando um pouquinho a respeito dessa guerra dos sexos, né? Aquele desejo de supremacia, aquela ideia em que as pessoas têm, eu sou homem, mas então eu sou melhor por ser homem, eu sou melhor por ser mulher, né? E existem muitas piadas que se fazem a respeito desse assunto, né? Uma delas é que os homens dizem o seguinte, que as mulheres são subproduto dos homens. Porque, afinal de contas, Eva foi tirada da costela de Adão, então, portanto, é um subproduto, né? E as mulheres, em contrapartida, elas dizem o seguinte, não, mas os homens, eles são o rascunho, porque Deus fez o projeto através de Adão e depois a obra-prima através de Eva, né? A guerra da supremacia, né? Claro que isso pode ser uma piada ou isso pode ser na prática algo muito sério, muito complicado, né? E eu acho que a lição ela vai tratar exatamente nessa direção aqui. Então deixa eu já começar aqui, os caras estão brincando que eu sempre jogo as perguntas, né, pastor Douglas? Sempre. Existe diferença entre homem e mulher? Bom, sim e não. Esse cara é bom! Então explica para nós. Biologicamente é evidente, né? Hoje, qualquer cientista, qualquer especialista no assunto, ele vai dizer para você, vai te dar ali as diferenças que existem, não só fisicamente, mas também psicologicamente, né? Os trejeitos masculinos dos femininos são completamente diferentes e não porque aos olhos de Deus nós somos iguais, né? Não existe essa supremacia, essa guerra pela predominância como a sociedade às vezes quer impor. E é interessante que assim, eu costumo ver a criação de Deus como um artista que quando ele vai, por exemplo, pintar um quadro, né? Tem vários, eu vou citar Leonardo da Vinci, mas tem vários. Ele coloca um pouco de si na sua obra, né? Quando ele pinta, ele expressa o seu sentimento, ele expressa as suas
particularidades, as suas características na sua obra. E o homem e a mulher, a lição vai tratar isso, a gente vai aprofundar um pouco mais. Nós temos essas peculiaridades de Deus em nós, né? Traços do caráter de Deus, da forma como Deus se expressa, contidas tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Isso é maravilhoso. Vamos lá, é interessante o que você falou. E assim, por mais que em algum momento a sociedade ela tenha colocado uma guerra entre os sexos, né? Há uma guerra, né? Uma disputa. Sem dúvida. Quem é o maior? É muito evidente quem isso. é o mais forte? Quem que domina? Não, aqui tem que ser o homem, aqui tem que ser a mulher. É como se critérios fossem estabelecidos dentro do lar. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. E nós vemos que biblicamente não. Deus faz homem e mulher iguais. E na verdade qualquer ser humano, todos nós, somos iguais. Posso fazer um adendo aqui, professor Washington? Claro, sim. Porque é o seguinte, na visão que eu tive quando estudando a Bíblia aqui, é que, de fato, nós somos diferentes na nossa constituição. E até também nós somos diferentes naquilo que é o propósito de Deus dentro da família. Ok? Nós somos diferentes, sim, nós temos funções específicas e diferentes, né? Mas o grande problema é achar que um é melhor que o outro em virtude disso. Então, somos diferentes, mas temos o mesmo valor diante de Deus. E a figurinha que você mencionou no princípio aqui é o que nos deixa muito claro isso. É um complemento. As diferenças se complementam e agora você tem algo bom. Claro, claro. Deus, ele instituiu essa ideia, né? O plano original de Deus, ele é fantástico, ele é maravilhoso, né? Mas o grande problema é quando a gente tenta mexer no plano original. E dentro da nossa visão humana, a gente tenta destrinchar isso, trazendo um subproduto daquilo que é realmente a ideia original. Aí é que a gente se complica, a gente se perde quando isso acontece. Uau! E quando a gente vai aqui pro texto-chave, né, da semana, Gênesis 1, 26 a 28. Vamos ler? Vamos, claro. Gênesis capítulo 1. Aqueles que estão ouvindo ou vendo aí, se quiserem participar conosco, é sempre bom, né? Abrirmos a palavra. Com certeza. Tudo que estamos falando aqui tem embasamento bíblico. Gênesis 1. 26 a 28. 26 a 28. O texto bíblico nos diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Uau. Aqui tem algumas coisas interessantes nesses versos. Uma delas, por exemplo, é que quando Deus diz façamos o homem, né? A palavra, o substantivo homem ali vem do hebraico Adamur, que quer dizer humanidade. Então está falando da raça humana, né? E depois ele faz questão no verso 27 de dizer: homem e mulher os criou, né? Então, o que complementa a ideia que você falou. O que complementa essa ideia. E daí me chamou a atenção um detalhe aqui interessante, é que existe a questão da imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Há um termo latim específico chamado imago Dei, que é essa imagem de Deus que o pecado distorceu, né? Nós caímos e infelizmente fugimos do ideal de Deus. Então toda essa discussão que envolve a figura e o papel do homem e da mulher, a gente sempre tem que levar como um pano de fundo essa imagem distorcida dos arquétipos bíblicos, né, de homem e mulher, que o pecado distorceu. Uau. Então isso é importante sempre a gente salientar para a gente entrar nesse tema, nessa discussão. Você falando isso, pastor Douglas, já me veio na cabeça, e é uma parte do estudo fala sobre feminilidade bíblica e masculinidade bíblica. E aí, pastor Emerson, vamos falar um pouquinho sobre feminilidade bíblica. O que a lição, né, o estudo fala sobre isso? Então, geneticamente nós somos diferentes. Não há dúvidas disso, né? Vivemos recentemente aí agora a Olimpíada, né? E teve uma polêmica na Olimpíada, né, dizendo de alguém que talvez não fosse do gênero feminino, né? Ali participando de uma competição no gênero feminino, né?
Então isso gerou uma polêmica grande. Por quê? Porque geneticamente o homem ele tem mais força muscular do que a mulher. Geneticamente. Isso, na maioria dos casos, vamos dizer assim. Pode ter as suas exceções, mas na maioria dos casos o homem é mais forte, né? E então Deus nos criou com essa genética. Deus nos criou com essas diferenças. Tá? E a mulher, ela tem realmente algumas coisas que são assim fundamentais no papel da formação da família. Se não houvesse eu diria, as características, talvez a família se tornaria incompleta. E biblicamente, a mulher, num primeiro momento ali, o texto talvez que nos ajude mais e melhor a compreender é Provérbios capítulo 31. Né? Que nos fazem... Sobre a mulher virtuosa. Exato, que faz nos entender ali essas questões que são importantes, né? Dentro do papel feminino, dentro da característica feminina. Né? Então, num primeiro momento, você vê 3 coisas importantes associadas à mulher: beleza, diligência e sabedoria. Mas numa análise mais profunda, você vê diligência, sacrifício, percepção, inteligência, iniciativa, inovação e coragem. Isso está atribuído, segundo a Bíblia, isso está atribuído à figura feminina, né? E eu creio que quando a gente pensa nessas características, algumas delas talvez sejam difíceis de associar aos homens. E eu vou falar de uma delas, que é o que a minha esposa sempre me cobra, é a questão da coragem. Talvez a coragem de enfrentar uma cobra, enfrentar um rato, uma aranha, uma barata, enfim, né? Talvez o homem encare isso. Barata já é uma outra realidade. Não, eu encaro bem. Se você tem dificuldade? Barata eu já não sei. Você tem dificuldade. Voa, desculpa, então. E ela voa. Então, mas olha, por exemplo, talvez o homem tenha mais facilidade. Mas pense, por exemplo, numa cirurgia. A minha esposa, ela já fez 3 cirurgias e eu chamo ela Highlander das cirurgias. Rapaz. Porque é impressionante, assim, a forma como ela encara bem isso, naturalmente isso, né? Não sei se naturalmente é a palavra, mas encara muito bem isso. Agora, eu tenho um medo tremendo de uma injeção, por exemplo. Verdade. Alguém aqui já desmaiou por uma injeção? Não. Eu já. Eu tenho aqui que confessar. Eu já desmaiei por uma injeção. Eu já desmaiei retirando sangue para fazer exame de sangue. Né? E eu creio que a mulher, isso é fichinha, isso é muito tranquilo, né? Então essa coragem eu acho que de fato faz parte dessa característica feminina, né? E sabe o que é engraçado você falando aí? Porque em algum momento alguns falam assim, não, porque a Bíblia foi escrita dentro de um contexto muito machista e ela sobressai o homem sobre Mas existe uma exaltação à figura feminina. É isso que eu quero dizer. Então, quer dizer, Provérbios capítulo 31, e é legal lermos e entendermos isso, você vê a mulher tendo atributos que você traz até para o século XXI, criatividade, inovação, coragem, destreza, inteligência, sabedoria. Então, quer dizer, eu entendo a Bíblia trazendo em pé de igualdade tanto o homem quanto a mulher. E Deus, ele se vale desses atributos femininos mencionados pelo pastor Emerson para ele expressar até o seu próprio caráter, como uma mãe, né? Que ama os seus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos. Ou seja, ele usa ternura, cuidado, proteção, essa forma gentil, dócil como as mulheres elas se comportam. Deus usa esses termos para se expressar e para dizer como ele deseja se relacionar com o ser humano. Isso é maravilhoso, né? Enaltece a mulher e ao mesmo tempo se revela para nós. Saímos da feminilidade. E agora eu vou perguntar aqui sobre a masculinidade. E aí, nós temos a feminilidade bíblica, e foi excelente o comentário do pastor Emerson, porque traz ali um engrandecimento à figura feminina, né? Que por vezes a sociedade quer tratar como sendo mais fraca, a menor, a menos atribuída talvez de destrezas do forte, do grande, mas não. Quando eu tenho medo de enfrentar uma injeção e eu vejo a minha esposa falando, vai lá, manda bala. Peraí. Quando a gente vê, né, a complexidade que tem numa gestação de uma mulher e o parto de uma mulher, eu penso, misericórdia. Imagina um homem passando por isso. Imagina um homem passando por isso.
Mas aí tem uma do jeito que somos, talvez não passaríamos. E Deus é tão sábio que fez isso. Pois é. Deus é tão sábio, porque se o cara tem medo de uma agulha e desmaia, você imagina quando viesse bisturi para cortar. Então, assim, Deus dizendo, é aqui. Fala sobre a masculinidade. Então, se por um lado Deus ele se revela dessa maneira, né, enaltecendo os atributos femininos, por outro lado também ele usa muito a figura masculina, a figura de um pai amoroso. Jesus Cristo na figura de um filho que se entregou por nós, de um irmão de dores que enfrentou tudo que nós enfrentamos, e ele usa a figura de linguagem de a igreja ser a noiva e Cristo ser o marido, o esposo, né? Então a gente encontra também os atributos masculinos. E aqui a lição, ela colocou alguns traços de caráter, que é a bravura, fidelidade, força, firmeza. Eu poderia acrescentar também a proteção. O homem gosta muito de proteger. Sim. Por exemplo, sempre que lá em casa, quando a gente vai dormir, eu não consigo dormir sem ir conferir se as portas estão bem trancadas, né? Se está tudo certo, se a casa está segura, porque é algo instintivo nosso. Eu que fecho também. Olha aí. Então, algo instintivo nosso. E Deus usa isso que é inerente do homem, da figura masculina, para dizer como ele também nos protege, cuida de nós. O lado provedor também que o homem tem, né? O homem, ele gosta de ter esse papel. É claro que a gente vive numa sociedade machucada pelo pecado e algumas coisas estão fora dos termos naturais. Mas Deus deseja que nós o conheçamos dessa maneira. Da maneira que um pai se preocupa com o filho, vai lá ver se a coberta não está em cima e cobre, cuida. É a maneira como Deus quer se expressar e se relacionar conosco. Agora, quando eu fico vendo as características, né, que são distintas da figura masculina, eu penso que isso aqui também, usado de maneira equivocada, isso pode trazer problemas no relacionamento, né? Porque um homem que é mais forte que a mulher pode utilizar a sua força para, de repente, trazer prejuízos a outra pessoa, o seu cônjuge, não é? O que dizer, por exemplo, da violência doméstica? Quantas pessoas aí são vítimas, né? Principalmente, você não ouve falar muito de homens que foram vítimas da violência da esposa, né? Normalmente é o contrário, né? É o uso da força, né? É o uso sobre da força. Outra pessoa, né? Sim. Então veja que isso pode se tornar um problema, né? É verdade. E a gente precisa utilizar todos os atributos que Deus nos deu para honra e glória do nome dele e para o crescimento da família. E aí, pastor Emerson, eu penso o seguinte, né? As diferenças, elas vêm agora, na verdade, não é para separar, é para somar. E numa geração, num mundo que está tão polarizado, né, com os ismos, né, as ideologias, e agora cada um se posicionando de um lado, eu penso que quando nós aprendemos a ver essas diferenças como algo positivo, todos ganhamos. Nós não vamos discutir, nem temos tempo para isso, para falarmos sobre outros gêneros que hoje estão aí em voga. Talvez seria importante somente um recado. Nós respeitamos as escolhas das pessoas, mas biblicamente falando, nós cremos nesses dois tipos de gênero. E a lição, ela nem entra nesse assunto, e ela até orienta que não se entre, porque é um assunto muito denso. Nós não vamos entrar aqui em ideologia de gênero, em todas essas possibilidades, mas talvez biblicamente dizendo que não há endosso e nós não concordamos com isso, por mais que respeitamos os outros. Eu acho que esse é um recado que fica, e principalmente indo aqui para a reta final dessa lição, é uma lição que nós queremos terminar dizendo o seguinte: vocês têm as opções e a opção de escolha e há liberdade para isso, mas nós cremos, e a lição trouxe a feminilidade bíblica, a masculinidade bíblica, e esse é o plano de Deus, é Gênesis 1, 26 a 28. Certo ou errado? Certíssimo. É o plano original de Deus. E eu achei aqui que a lição deu um checkmate aqui, quando fala da masculinidade bíblica. Ela diz o seguinte: o amor de Cristo claramente é o modelo masculino que deve ser seguido. Porque Paulo vai dizer lá em Efésios 5, né, que o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou por ela. Estava disposto a dar a vida por ela. E esse é o modelo a ser seguido. Muito bom. Diferenças não significam superioridade nem inferioridade. São apenas diferenças que se completam, né? E Deus, ele deseja que a gente viva em paz, não é? Dentro das características pelas quais nós fomos criados. E o respeito às individualidades, eu acho que isso é muito importante, né? Respeitar as pessoas
respeitar as pessoas. Eu preciso respeitar as pessoas, mas crer no assim diz o Senhor. E eu acho que isso é um importante de a gente mencionar. Esse é o ponto final. O assim diz o Senhor. Bom, essa lição, ela vai ser passada, eu não sei se vocês estarão lá, mas no primeiro Campuri Jovem Online da Paulista Sudoeste. Em algum momento nós estaremos aparecendo, e agora seria legal que você olhasse lá para essa quantidade enorme, esse exército forte que está espalhado pelo campo da Paulista Sudoeste. E o nosso recado é que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito o seu ministério aí, e que nós possamos continuar crendo, vivendo e pregando o assim diz o Senhor. Pastor Emerson começou orando, Pastor Douglas, você termina orando, e que Deus possa continuar abençoando esse projeto tão especial. Amém, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo seu cuidado, seu amor, a maneira como o Senhor se revela a nós. Obrigado porque o Senhor é um pai e ao mesmo tempo nos ama como uma mãe ama o seu filho. Louvamos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza, abençoe os nossos jovens que estão no Campuri nesse momento, que eles se sintam abraçados por Ti. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Até semana que vem.